ela causou uma virada de chave na minha mente e eu acho que isso pode ajudar muita gente que também sofre com esse mesmo problema. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, primeiríssimo vídeo, tô muito feliz em estar aqui. Eu criei esse canal para compartilhar aprendizados e conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo em relação a emagrecimento, vida saudável. E esse primeiro vídeo já é muito importante porque ele é sobre o efeito sanfona. Aconteceu comigo inúmeras vezes. Isso era uma coisa que me incomodava muito, o fato de eu não ter o controle em relação ao que eu comia, o fato de eu ganhar peso muito rápido. Então eu fui lendo e buscando cada vez mais informações sobre isso e hoje eu quero trazer uma informação que ela causou uma virada de chave na minha mente e eu acho que isso pode ajudar muita gente que também sofre com esse mesmo problema. O nosso cérebro basicamente é quem comanda as nossas ações, conscientes ou não. A gente está exposto a muita informação durante a nossa vida, durante o nosso dia, a cada momento. E o nosso cérebro, ele consegue captar algumas delas, mas não tudo. É impossível a gente estar prestando atenção em todas as coisas que estão acontecendo a cada minuto. Então, ele tem uma função que é muito interessante para a nossa vida, que é de automatizar as coisas. Assim, a gente não precisa colocar tanto esforço em cada simples ação que a gente exerce. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico disso é para quem dirige. As primeiras vezes, principalmente, que a pessoa sai com o carro, tem um esforço muito grande em fazer com que tudo aconteça. Isso exige muito esforço. Com o passar do tempo, quando a gente vai repetindo aquelas ações, a gente sai mais uma vez, mais uma, o cérebro vai automatizando aqueles movimentos. Essa automatização, ela vai vir como uma resposta para solucionar algo que a gente esteja passando no momento. Uma vez que estamos naquela situação, estamos entrando no carro, ele já conecta tudo e tudo acontece de forma simples e a gente consegue ali gastar menos energia, ou seja, o cérebro vai ter mais energia disponível para prestar atenção em outras coisas. Mas em geral, as coisas que exigem mais a nossa atenção, o nosso comprometimento, elas precisam ser repetidas várias vezes para conseguir serem automáticas. Agora trazendo isso para o emagrecimento. Durante a nossa vida, a gente criou várias crenças sobre nós mesmos e vários comportamentos automáticos em relação à comida. Um exemplo, quando eu me sinto muito frustrada, chego em casa e tive um dia muito difícil, eu acho que eu mereço um chocolate. Isso é uma forma de buscar uma solução para o meu problema. Ou seja, o meu cérebro fez um teste, descobriu que quando eu me sinto frustrada e como chocolate, o chocolate vai trazer um resultado de forma hormonal, de forma química, vai fazer com que eu me sinta melhor. Então ele vai gerar uma regra, digamos assim. Quando estou cansada, frustrada com um dia difícil, o chocolate é a solução. Uma vez que essa solução já está formulada, quando passarmos pela situação de frustração, em vez de termos que parar e ficar pensando o que podemos fazer, o cérebro já automaticamente puxa aquele gatilho para chocolate resolve nessa situação. Quando a gente está acima do peso, significa que a gente tem hábitos que fazem a gente consumir mais do que a gente gasta. Isso nos leva a estar com sobrepeso. No momento que a gente decide perder o peso, a gente pensa, ok, eu não posso mais fazer o comportamento X ou Y, eu tenho que começar a fazer o comportamento A, B, que eu nunca tive. E vamos imaginar aqui, de uma forma mais didática, que essas respostas que o cérebro traz são caminhos dentro de uma mata fechada. Tá lá a mata, árvores altas, uma floresta densa e imagina que tem aquele caminho já formado, um caminho bonito, aberto, pavimentado, todo organizado. Então quando a gente chega na entrada dessa mata, tem aquele caminho. Aquele caminho é o que a gente pega de forma natural. É mais ou menos isso que o cérebro faz. Ele já tem um caminho, ele já tem uma solução para aquelas situações diversas que a gente passa.
Então, quando a gente tá com uma motivação, digamos, a minha motivação agora é emagrecer, então eu sei que eu não posso mais comer chocolate, porque o chocolate tá me trazendo um peso extra. Ok, então a próxima vez que eu chegar em casa ansiosa, frustrada depois de um dia ruim de trabalho, o meu cérebro já vai chegar, como imagine aquela mata. Chegamos, estamos naquela situação, fomos colocados na entrada dessa mata. Só que eu tô já pensando que eu não posso comer o chocolate. Como se eu lutasse contra e eu entrasse na mata fechada para cruzar aquele caminho. Então eu tô fazendo uma coisa que exige muito esforço de mim, que é muito fora do meu normal. Aquilo ali vai ser muito difícil para mim, mas eu vou conseguir. Quando eu estou muito motivada, eu consigo fazer isso acontecer. Ok, a motivação pode fazer eu optar por esse caminho e vai me trazer o resultado desse caminho. Mas uma vez que eu cheguei no resultado e que eu não tô mais com toda aquela energia disponível para ser dedicada a isso, eu acabo voltando para os velhos hábitos. As vezes que eu optei por não comer o chocolate, aquilo foi uma luta. Claro que eu não vou querer repetir aquilo depois de forma normal. Então, o que seria o ideal no caso do emagrecimento definitivo? O ideal seria que eu criasse um caminho novo, ou seja, uma sinapse, uma conexão neural nova, mostrando que existem outras soluções para um dia que eu chego frustrada. Porque o chocolate, sim, o cérebro entende como uma solução para os nossos problemas, mas quando a gente percebe que, na verdade, o consumo está trazendo uma consequência ruim para a nossa vida, ao invés de lutar contra e gastar tanto esforço, o ideal é que a gente construa um caminho novo. O que isso significa? Mudar os nossos hábitos, reforçar os nossos hábitos e criando, tijolinho por tijolinho, uma nova forma de pensar, um novo gatilho, um novo resultado. Aquele caminho que está lá, aquele gatilho do chocolate para acabar com aliviar a frustração, ele vai continuar existindo. Com o tempo, ele vai ficando um pouco mais fechado, a mata vai subindo, vai fechando ele de novo e ele acaba não sendo mais tão atraente como antes. A próxima vez que eu quiser emagrecer, não vai ser mais tão difícil para mim não comer o chocolate, porque já existe um outro gatilho, um outro caminho que eu faço de forma natural, sem pensar, sem estar gastando energia, e eu vou poder colocar minha energia em outras coisas. Se chegar a um ponto que eu fui criando esses caminhos em vários pontos que me levam ao aumento de peso, eu vou estar de forma natural conseguindo manter o meu peso. Eu sei, isso pode parecer uma coisa muito absurda, mas não é. É possível isso ser feito. Eu sou a prova viva disso, eu já passei por muitas mudanças. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de academia, não gostava de musculação, eu não gostava de beber água, eu comia muito chocolate sem controle, a barra inteira, se tivesse duas barras inteiras, se tivesse um pote de Nutella, era um pote de Nutella inteiro, um pote de sorvete inteiro também, e eu nunca achei que fosse possível eu mudar isso. Eu sempre achei, eu inclusive lembro de mim na terapia, falando, olha, eu preciso estar muito focada, minha vida inteira precisa estar focada no emagrecimento para que eu tenha algum resultado. Porque no momento que eu tenho qualquer outra coisa acontecendo que exija o meu esforço no trabalho, na vida pessoal, na família, em casa, enfim, eu acabo caindo de volta nas minhas velhas atitudes. E depois que eu entendi que eu poderia levar o meu cérebro a me trazer outras soluções, eu comecei a ir mudando elas aos poucos. A forma de chegar lá não é trocando tudo ao mesmo tempo, porque se a gente for de pouquinho em pouquinho, mudando um hábito, mudando outro, a tendência é que com o passar do tempo a gente mude muita coisa, e quando a gente olha para trás a gente já nem reconheça mais. Se você caiu nesse vídeo aqui sobre o efeito sanfona, porque isso te incomoda, porque você quer sair disso, segue o meu canal, me acompanha. Vou postar vídeos ensinando como fazer isso, trazendo sugestões de novos hábitos que ajudam, trazendo sugestões de formas
para transformar esses hábitos em resposta padrão na nossa vida. Isso é possível, mais uma vez eu falo isso. Acredite, é possível. Mudando os nossos pensamentos, mudando atitudes, mudando hábitos pequenos, a gente consegue chegar lá. Consegue sim. Então me segue, fica ligado nos próximos vídeos. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo!